Voltamos aqui para o código, vou fazer a formatação para que ele mostre com 2 casas decimais os números, né? Ponto 2. Se eu quisesse mais de 2 casas, quisesse 3, como é o valor do combustível nesse país, ponto 3. Ah, se eu quisesse uma casa só, ponto 1. Se eu não quisesse nenhuma casa, ponto 0. Né? Então, o número que eu coloco depois do ponto representa a quantidade de casas decimais que eu quero que ele mostre na tela. Tá? Isso só vale para número real, ok? Então, vamos compilar. Tudo certinho, nenhum erro. Tá? Vou executar. Agora eu vou compartilhar com vocês a execução. Todos vendo a execução? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza, vamos continuar então. Bom, aqui temos a execução do nosso programa. Observe que eu alterei o código para 2 casas decimais e ele, quando formatou o número real, aqui para mostrar na tela, também formatou com 2 casas depois da vírgula. Ok? Então, observação importante: tudo que eu quero fazer dentro das aspas, eu coloco lá e é o que ele vai mostrar na tela. Então, a saída de dados eu formato dentro das aspas. E aí o computador se encarrega de fazer toda a formatação para a gente e mostrar na tela conforme a gente solicitou lá na formatação da linguagem C dentro das aspas do printf. Meninos, ficou claro isso? Sim ou não? Sim. Tranquilo, né? Não é difícil não, né? Eu vou fazer com vocês mais 2 exercícios agora, tá? E depois eu vou encerrar a aula e vou deixar uma atividade para vocês me entregarem até a próxima semana. E aí, semana que vem, se a gente ainda não vai voltar, semana que vem nós vamos ficar com o isolamento até o dia 22, que é o decreto do governador do estado, né? Aí depois a gente deve voltar. Eu acredito que a gente volte depois do dia 22. Vamos ver. Estou nessa esperança, estou rezando para que isso aconteça, porque a minha vontade de sair de casa está tão grande, eu já estou até estressada. Mas, enfim, é importante que a gente cumpra com as regras. Tá? Vamos rezar para a gente voltar logo. Eu já estou com saudade de vocês e da sala de aula. Tá? Então, agora eu vou mostrar mais 2 exercícios, explicar, e aí depois eu volto para cá para vocês tirarem as dúvidas. Todo mundo vendo o slide? Beleza, então eu vou continuar. Bom, vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício vai servir, o objetivo dele, né? E foi elaborado justamente para isso, para que a gente use constante, né? Uma forma da gente aplicar o conceito dentro da nossa lógica. Então, foi para isso que ele foi colocado aqui. Eu estou dizendo o seguinte no exercício. Sabendo que uma criança pesa 23,5 kg, tá? Estou pedindo para que a gente construa uma lógica, ou seja, faça um algoritmo e depois transforme essa lógica em um programa para calcular o peso dessa criança em gramas. Tá? E aí eu dou uma seguinte informação: 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, justamente para que a gente consiga usar constante nesta hora. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar 2 variáveis. Uma variável peso em quilo, para armazenar 23,5. E uma variável peso em gramas, para calcular o peso da criança em gramas. Mas nós vamos criar uma constante que vai representar que 1 quilo vale 1.000 gramas. Tá? Feito isso, a gente criou tudo isso na memória,
nós vamos calcular o peso da criança em gramas e mostrar o resultado. Vamos lá. Primeiro passo, iniciamos identificando o nosso algoritmo. Iniciamos o algoritmo. Agora vamos declarar. Aqui a ordem não importa. Posso declarar a constante ou posso declarar a variável. Não faz diferença nenhuma, tá? Então, eu vou começar declarando a constante. A constante é um número real. Eu chamei essa constante de gramas e digo que ela vale 1000,00. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho na memória uma constante que vale 1000,00, identificado pela referência gramas, e que daqui para frente ninguém mais modifica esse valor. Ok? Aí eu vou declarar agora as minhas variáveis. Tenho duas variáveis, peso em quilo e peso em grama. Tá? Vou inicializar a minha variável peso em quilo, atribuindo para ela o peso, né, da criança em quilos, que é 23,5 kg. Agora eu vou calcular o peso em gramas. O peso em gramas vai ser o peso em quilo vezes gramas. Ou seja, vou pegar 23,5 e multiplicar por 1000. E aí eu tenho o peso da criança em gramas. Vou mostrar o peso da criança em quilos. Este kg aqui no fim, pessoal, é para mostrar a unidade de medida apenas. E vou mostrar o peso da criança em gramas. E também esse g aqui é para mostrar a unidade de medida que eu estou usando aqui, né? Que é a gramas. E agora, né, finalizo o meu algoritmo. Veja que ele é bastante simples e a gente está aprendendo a usar constante. Tá? Vamos lá. Passando para a linguagem C. Na linguagem C também fiz de uma forma bem simples. Incluí a biblioteca, inicializei a função main, declarei a minha constante, declarei as minhas variáveis. Observe que aqui eu usei o referencial, a palavra reservada const, para dizer que isso é uma constante, porque sem esta palavra const, isso aqui se tornaria uma variável, e o objetivo é que esse valor não seja mais alterado, tá? E aí, né, feito isso, eu declarei as minhas variáveis, inicializei a variável com o peso da criança, fiz o cálculo e finalizei aqui, né, colocando os resultados. Vamos observar o seguinte. Neste printf, eu coloquei %.2f, deixa eu pegar aqui e destacar para vocês enxergarem, ó. %.2f, e esse kg é para indicar que é quilo, tá? E aqui eu coloquei %.2f, e esse g é para indicar que é grama, né? E com isso, né, eu vou mostrar os resultados. Peso da criança em quilos, 23,5 quilos. Peso da criança em gramas, 23.500 gramas. Tá? E finalizei o meu programa. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Vou voltar lá para o enunciado, exercício solucionado. Vou voltar lá para o enunciado e vou fazer o próximo. Tá? Próximo exercício aqui, né? O exercício 4. Vamos entender o que ele está pedindo para a gente. Ele está pedindo para a gente fazer o seguinte, ó. Está pedindo para a gente calcular a idade da pessoa em anos, em meses, em dias e em semanas. Tá? E ele está dizendo que a pessoa nasceu no ano de 1998 e nós estamos no ano de 2019. Preciso atualizar esse slide. Tá? Vamos lá. Nós vamos precisar de quantas variáveis para este programa? Nós vamos precisar de uma variável para o ano de nascimento, uma variável para o ano atual, uma variável para a idade em anos, uma variável para a idade em meses, uma variável para a idade em dias e uma para a idade em semanas. Por que eu preciso de todas essas variáveis? Porque ele pede para calcular e só depois mostrar os resultados. E é isso que nós vamos fazer. Algoritmo, inicio, declaro as minhas variáveis,
Vamos lá. Pus na linha de baixo porque não cabe aqui no slide, mas vocês procurem usar sempre uma única linha. Só façam isso quando não couber no papel que estiverem escrevendo o algoritmo, porque o algoritmo a gente faz no papel. Tá? Vamos lá. Ano atual é minha variável, ano de nascimento, idade em anos, meses, dias e semanas. Tudo número inteiro. Tá? Inicializei o ano atual, inicializei o ano de nascimento. Tá? Lembrando que eu preciso atualizar o ano atual aqui. Tá? Calculei o ano, a idade em anos. Vamos lá. A idade em anos é o ano atual menos o ano de nascimento. Não é o contrário, né? O contrário daria um valor negativo e nós não temos idades negativas. Então, eu calculei a idade da pessoa em anos. Ano atual, 2019, menos ano de nascimento, 1988. Agora, eu vou calcular a idade em dias, tá? Desculpa, em meses. Bastante simples também. A idade em meses é pegar a idade em anos e multiplicar por 12. Por quê? Porque se eu tenho 10 anos, eu vivi 120 meses. Cada ano, 12 meses. Então, aqui é uma sequência lógica. O cálculo que eu fiz aqui em cima, eu uso o resultado aqui. Tá? Eu calculei a idade em anos aqui, pego esse resultado e aplico aqui para calcular em meses. Ok? Agora, eu vou calcular a idade em dias. Novamente, eu pego a idade em anos e multiplico por 365. Neste caso, eu estou desconsiderando o ano bissexto. Não tem problema, senão a gente teria que fazer um cálculo bem mais complexo. Tá? Então, por enquanto, não vamos considerar o ano bissexto. Então, tá, eu peguei a idade em anos, calculei ela, apliquei o resultado dela para calcular a idade em meses e apliquei o resultado dela para calcular a idade em dias. Agora eu vou calcular a idade em semanas. Tá? O que eu fiz? Peguei a idade em dias e multipliquei por, aliás, dividi por 7. Por quê? Porque cada semana tem 7 dias, né? Com isso eu chego na idade da pessoa em semanas, ok? Então eu uso o valor que eu calculei antes para calcular em semanas. Uma outra saída para isso, tá? Seria pegar a idade em anos e multiplicar por 52. Por quê? Porque cada ano tem em média 52 semanas, tá? Tanto multiplicando por 52 como dividindo por 7 não dá um cálculo exato. Sobra ainda 2 ou 3 dias. Mas não tem problema. Aqui nós não estamos muito preocupados com isso agora. Futuramente, nos programas mais elaborados, nós iremos nos preocupar com esses detalhes. Tá? O importante agora é a gente entender declaração de variável, atribuição, processamento dos operadores aritméticos e saída de dados. E agora, né, logicamente, vou mostrar os resultados. E aqui eu fiz em um escreva só, né? Frase, variável, frase, variável, frase, variável e assim por diante. E finalizo, tá? Vou passar para a linguagem C. Opa, temos novidade, né? A linguagem C me permite, ao declarar a variável, já inicializá-la. Olha só que legal. Né? Então, vou voltar um pouquinho. Essas duas linhas aqui, né, que eu fiz na declaração, que eu fiz na atribuição, né, declarei e atribuí. Eu posso resumir fazendo diretamente na declaração. Tá? Economizo linhas, mas não economizo o processamento. O processamento que vai ser feito é o mesmo. A diferença é que ele vai criar o espaço na memória, reservar o espaço da memória e já colocar o valor lá dentro. Tá? E aí faço os cálculos e dou a saída de dados. Né? Como é número inteiro, usei aqui %d. Né? %d, %d, %d e assim por diante. Tranquilo, né? Muito fácil. Ok? Meninos, entenderam a aula de hoje? Sim ou não? Sim, sim. Sim? Então tá. Então Sim. agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem e me entregar. E semana que vem a gente continua com a matéria e a gente vai ver comando de entrada de dados.
Tudo bem? Tá. Não Ele- vou você vai cansar vocês disponibilizar- demais hoje. Você vai Agora eu disponibilizar quero. assistir Oi, depois? Wesley. Fala, querido. Você vai disponibilizar a aula para nós assistir depois? Vou. Eu Ah, gravei então tudo. Vou jogar todos os videoaulas no YouTube amanhã. Tá bom, Tá? então. Eu só não fiz isso antes porque eu não sei onde foi parar a gravação da solução da atividade. Hora que eu achar, eu tenho certeza que esse áudio está gravado em algum lugar aqui. Hora que eu achar, eu vou terminar de editar. O resto eu já editei tudo. E vou editar a aula de hoje para passar para vocês. Tá? Ok. Já vou colocar um exercício para vocês fazerem para mim. Lá Tá bom. no aluno online e também no Google Sala de Aula. E vocês farão o upload no Google Sala de Aula. Tá? E aí, semana que vem, eu corrijo o exercício. Eu vou dar prazo até na quarta, porque na quinta eu já vou corrigir na aula. Tá bom? Ok, professor. Então, todo mundo tem que fazer. Tá? Combinado? Alguma pergunta tem aqui? Sim ou não? Vocês estão Não. gostando? Vocês estão eu tô achando bem gostando? de boa. Eu acho que é muito prática, né? É legal, não é? É da Seria hora. mais legal se a gente tivesse no laboratório. Aí vocês iam executar, ver funcionando. O que eu vou falar para vocês é o seguinte: pega o slide, né? E vai lá no Falcon e digita e executa. Eu vou deixar escrito para vocês. Como é que faz para compilar e como é que faz para salvar e executar. Eu vou criar um slidezinho explicando para vocês fazerem isso, mas é bastante simples. E aí vocês façam esse roteiro, né? E aí vocês vão praticar. Eu quero mais é que vocês pratiquem, porque se eu ficar falando aqui, eu vou falar, não vai entrar na cabeça de vocês se vocês não pegarem para fazer. Tá? Tá. Então agora eu vou encerrar a aula. Vou colocar todos vocês aqui para eu fazer um print dessa tela. Né? Opa, não é desse jeito, cadê? Vocês querem abrir a câmera para eu ver a cara de vocês? Que eu já estou com saudade. É louco. Quem tem câmera pode abrir. Eu não Pior tenho. que eu nem tenho, pior que eu não tenho, pior que eu não tenho. Bravo. Quem tem câmera aqui, ó? Eu tô vendo que alguns têm. O Anderson, Não tenho, não tem? tenho. Não? Luciano, não? Ninguém tem webcam? Que pena. Esse ano tem. Eu também aqui, ó. Ah, Wesley. Ah, Wesley não, bonitão. Vocês estão vendo? O Bom. Wesley tá equipado, hein? Deixa eu Sim, pintar essa tela aqui, né? Wesley, olha para cá. Aí. tô. Então vamos lá, pessoal. Encerramos a aula. Até Boa semana noite. que vem. Bom coelhinho da Páscoa para vocês. Beijo. Falou, boa noite. Tchau. Boa noite. Valeu. Tô com saudade. Falou também.